Um dos principais desafios aqui pra gente, pra montagem desse roupeiro, vai ser justamente o espaço físico para montagem dele. Então é uma coisa que vocês têm que levar em conta também, mas a gente vai precisar arrumar um jeito de fazer essa montagem, mesmo porque a gente não teria como, mesmo se viesse uma outra pessoa para montar, ela ia ter o mesmo problema. Então esse vai ser o principal desafio, montar no local. Nosso guarda-roupa ele vai de canto a canto. No entanto, a parte da frente ela vai ter poucos centímetros maior, devido ao esquadro que a construtora, quando fez o imóvel, não observou. Então a gente vai ter aqui a gente vai ter um roupeiro aqui que vai até o teto, vai ter 2,58 de altura por 2,60 de largura. O material que vocês vão usar aqui para montagem da estrutura do roupeiro, basicamente vai ser 3 tipos de parafusos de tamanhos distintos. Aqui no caso esse aqui tem 4 centímetros de comprimento, esse aqui tem 3,5 centímetros de comprimento e esse aqui tem 1,5 centímetro de comprimento. Então todos os 3 parafusos são utilizados para madeira. Esse parafuso, chamado de minifix ou pino, e também o tambor, que ele faz o trabalho de juntar uma peça na outra em conjunto com isso, e eles são chamados de dispositivo de montagem. Vamos precisar também de suportes tipo cadeirinha. Esses suportes tipo cadeirinha, eles servem para colocar as prateleiras. Vamos precisar de cola, essas colas tipo bonde. A gente vai precisar para fazer os engrossos para colocar as gavetas. A gente vai precisar desse tipo de cola. A quantidade de cada coisa você vai ter que dimensionar de acordo com o seu projeto. Se você for fazer um roupeiro pequeno, então você precisa saber onde serão os locais, quantas prateleiras vai haver no seu roupeiro, quantas laterais vai haver, para você dimensionar a quantidade de cada peça que você vai precisar utilizar. Geralmente esses tambores aqui, eles são vendidos em pacotes de 50, mas ele pode ser vendido unitariamente também. São vendidos separados dos pinos. Os pinos também são em pacotes de 50, mas pode ter quantidade maior também e vendido também unitariamente. Os suportes de cadeirinha, eles também são vendidos em saco de 100, também são vendidos unitariamente ou então até em quantidades menores. Os parafusos, eu aconselho, se vocês forem fixar muitos parafusos no seu roupeiro, de acordo com o seu projeto, como é que você vai querer fazer, eu aconselho você comprar caixas com quantidade maiores, porque termina saindo mais barato do que você comprar cada parafuso unitariamente. Então aqui a gente comprou bastante parafuso. Aí para montagem das gavetas, além do parafuso que eu já falei, a gente também vai ter aqui as corrediças, vai ter para montagem dos cabideiros, a gente vai ter aqui os suportes para cabideiro.
a gente também vai ter, para montagem das portas, a gente vai ter aqui o kit de roldanas. É um kit de porta para porta de correr. A gente também, além desse material, a gente vai ter as ferragens maiores, que não dá para mostrar aqui, mas depois vocês vão poder ver no outro vídeo. Como, por exemplo, o puxador da porta de correr, ela geralmente é vendida numa peça de 3 metros. Aí não cabe aqui na nossa sala para a gente colocar. Tem o tubo que você vai fazer o cabideiro também. Ele é vendido em peças de 6 ou 3 metros. Aí você vai ter que estar sempre cortando de acordo com a medida que você for usar no seu roupeiro. Então vai ter o trilho superior e o trilho inferior, que você vai utilizar também para as portas de correr. Então basicamente esse é o material que a gente vai utilizar. Quando você faz o plano de corte, muitas vezes sobra fita de borda e eles devolvem isso. Eventualmente, se você precisar utilizar essa fita de borda, você vai fazer uso dela, mas acredito que dificilmente você vai precisar. Mas se você for precisar, geralmente sobra e eles te entregam novamente, eles te entregam de volta. Como a gente dividiu em módulo o nosso roupeiro, a gente vai primeiro fazer a base do módulo 1 e a gente precisa, para essa base, fazer esses pezinhos aqui, que é onde vai dar a altura do roupeiro, a altura da base, e a gente vai utilizar cada um desses pezinhos. Onde tem uma lateral, ele vai ter logo aqui abaixo, vai ter um pezinho desse. Onde tem a outra lateral, ele vai ter outro pezinho. Na terceira lateral, ele vai ter outro pé. E como a gente às vezes costuma colocar objetos que tenham peso, a gente também vai reforçar a parte do meio desse módulo, abaixo das gavetas e aqui nessa ponta. Então aqui a gente vai ter 5 pezinhos para esse primeiro módulo, e depois a gente vai ter mais 2 pezinhos para o segundo módulo. Então a gente vai ensinar você como é que você vai montar primeiramente esses pezinhos. É muito simples, é muito prático, e a gente vai mostrar para você como é que você vai fazer. Para fazer cada unidade de pés, a gente vai utilizar aqui 2 pedaços de MDF de medidas diferentes. Uma vai ter 7 centímetros de largura por 59 de comprimento, enquanto a outra vai ter 10 centímetros de largura, também por 59 de comprimento. Então a gente vai fazer isso nela. A gente vai posicionar dessa forma, dessa maneira. Para a montagem aqui do pé, a gente vai marcar o centro da peça maior, peça de 10 centímetros. Lado e do outro. Pega um pedacinho do MDF aí para utilizar como régua.
Cada pé tem duas peças. Então, no caso aqui, para a gente montar um pé, a gente tem uma peça de 10 centímetros de largura por 59 e tem uma peça de 7 centímetros de largura também por 59. Então a gente marcou aqui o meio para justamente a gente colocar. A gente vai colocar aqui ele em pezinho, vai colocar em cima e pela linha que a gente demarcou a gente vai ver se está centralizado com o MDF embaixo. Você pede, se ajusta de um lado e do outro, vai estar centralizado aqui. Do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Aí você vai pedir ajuda de alguém para alguém segurar para o local, para a peça não sair do lugar na hora que você for fazer o pré-furo, tá? É necessário fazer o pré-furo para a gente não rachar o MDF e também para ficar mais fácil da gente poder colocar o parafuso. Então lembre-se sempre de fazer o pré-furo com uma broca um pouco mais fina do que a rosca do parafuso que você vai colocar no MDF. Então a gente vai fazer o pré-furo aqui. A gente pode utilizar uma broca apropriada para madeira, ou então pode usar uma broca para aço também, chamada broca de vilha, que não tem problema nenhum. Vou fazer aqui o pré-furo. Aqui é onde a gente vai colocar o parafuso. Você pode colocar o parafuso de 4 centímetros. Você pode usar tanto uma chave normal. Você vê que dá para, não estou fazendo esforço nenhum. Aqui que você aperta mais um pouco, sem problema nenhum. Tá aí montado o nosso pé. E aí a gente vai fazer os demais, que é de maneira igual, e depois a gente vai montar ela na base. Nossos 5 pés aqui já estão prontos, que a gente vai colocar na base. Agora a gente chegou na etapa de montar os pés na base. Então aqui é a parte de baixo, aqui é os pés da base. Essa aqui vai ser a frente dessa base. E os pés da base, ela tem 1 centímetro a menos de comprimento do que a largura da base. Então, como aqui vai ser a frente da base, vai ter que ter o acabamento na frente da base, que ela vai ser mais alta, obviamente. Ela vai chegar até aqui e ela vai ser a frente da base. Então ela vai acabar empurrando o pé lá para trás, vai ficar meio centímetro de fora na parte de trás da base, que vai sustentar o fundo do roupeiro. Então o fundo do roupeiro ele vai ficar
exatamente em cima dessa pequena diferença aqui de meio centímetro. Então a gente optou por fazer o corte dessa base para que ela fique dessa forma, mas tem gente que gosta ela mais recuada um pouco, esteticamente prefere dessa forma. Então aí você vai ter que diminuir o tamanho do pé no seu projeto para ela caber exatamente da forma que você quer. No nosso modo a gente preferiu fazer ela desta forma, o acabamento. Então a gente já fez a furação aqui, já fez a pré-furação e a gente vai começar a fixação desses pés. Pronto, a gente já fez aqui a marcação do onde que vão ficar posicionados os pés para a gente começar a furar. Aliás, para a gente começar a prender. Então a gente marcou aqui 1,5 centímetro até a outra extremidade, onde vai ser a parte frontal da nossa base. Então a gente deu esse espaço aqui, 1,5 centímetro. A gente deu um espaçozinho na lateral de 4 centímetros para colocar o primeiro pé, e lá na outra extremidade também tem um espaço de 4 centímetros. E os outros pés estão todos marcados, onde a gente vai iniciar a colocação do outro, que a gente quer unir o pé à base sem varar essa base. A gente não pode varar essa base. Então a gente vai fixar o parafuso para que ela se una o pé à sua base sem varar o MDF da base. E aqui a gente termina o vídeo sobre a base do roupeiro. A gente já fez a fixação de todos os pés do primeiro módulo do roupeiro. Para fazer os pés do segundo módulo, o processo é o mesmo. A gente teve o cuidado aqui de dar aquele espaço de 1,5 centímetro, que é onde vai encaixar o acabamento da frente da nossa base. Se inscreva agora no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos. Isso fortalece o nosso canal, ajuda a gente a divulgar o trabalho e ajuda as pessoas também que precisam fazer um roupeiro, não tem dinheiro suficiente para mandar fazer um roupeiro desse, ou comprar um produto de má qualidade nessas lojas. Então fica aí o nosso pedido, que você compartilhe o vídeo e deixe seu joinha. Qualquer dúvida deixa aí no seu comentário. Valeu!